frente com o Baleiro, hoje super especial, meu amigo, Dr. Adriano Augusto, famoso Raj, 34 anos, filho da dona Lélia e do seu Oldac, nascido na zona sul de São Paulo. Obrigado, meu amigo. Prazer inenarrável, meu amigo. É isso aí, tamo junto. Por ter aceitado o convite. Muito bom estar aqui batendo esse papo contigo. E eu acho que vai ser demais a gente conversar sobre pontos para que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre ortopedia, um pouco sobre reabilitação, um pouco mais sobre esporte. Existe também uma rivalidade entre o ortopedista e o físico, que a gente vai desmistificar isso aqui um pouquinho. Nossa, por favor, porque pra mim é carne e unha. Não existe, é uma sinergia incrível que tem que ter entre ortopedia. E a gente sempre conversa isso, né? Sempre conversa isso. Hoje é só uma extensão do nosso almoço que a gente já vem conversando sobre essas coisas. Vamos começar nosso bate-papo com uma pergunta que muita gente, até eu, me fazia um tempo atrás. Isso gera uma dúvida nos consultórios. O paciente chega assim, doutor, passei com o doutor Adriano, passei com o doutor Raj. Quero saber o seguinte, por que Raj? Cara, você conhece Fernando Pessoa? Que ele tinha heterônimos, é tipo isso, eu não tenho uma questão de identidade também. Cara, Raj, na verdade, veio da época da faculdade. Tá. Então assim, faculdade Isso tem de muito medicina. tempo? Isso tem quanto tempo? Vamos falar em datas. Me formei em 2015 e entrei em 2010. Tá, então lá em 2010, caloraço, calouro, trote, coisa linda, maravilhosa, formadora de caráter. E lá você recebe um batismo, né? Que é como se fosse um apelido, um nome de batismo, né? E nesse nome de batismo, eu tava lá prestes a participar de uma espécie de gincana ali dos veteranos com os calouros. E aí surgiu esse apelido de uma veterana, olhou pra mim do 6º ano e falou, acho que você é o Raj, o Raj dos meus sonhos. Mas o Raj era o Raj da novela, que era o galã e tudo. Cara, pior que era. E eu sempre falo assim, poxa, meu, que infelicidade, né? Vocês podiam ter pensado no Raj do Johnny Quest ou até no Raj do Big Bang Theory, que o cara não podia beber, não podia falar com mulher. Mas o Raj era galã. Vou contar uma coisa que você me lembrou agora. Meu apelido, quando eu vim para São Paulo para jogar basquete, sabe qual era? Skitter, do Doug Funner. Mas seu cabelo era diferente? É apelido de galã de novela, ia ser bom demais. Não, cara, e o apelido é interessante que... Por que eu brinco que é que nem Fernando Pessoa virou um heterônimo? Porque tem muito paciente que vem e me conhece por Dr. Raj. Sim. Chega no consultório. Chega no consultório. Então, assim, muito interessante, que é algo que assimilei. E levei junto. Não, eu levaria. Eu dispensei meu Skitter, mas eu levaria se fosse Raj, viu? Baleiro já é, né? Uma alcunha, assim, que tem um grande, né? Visibilidade bem legal. A gente se conheceu há uns anos atrás, a gente joga basquete, joga tênis, faz... Me fala você, quantos esportes você faz hoje em dia? Cara, que eu pratico ativamente hoje é o basquete, né? Nossa religião, e é onde a gente se conheceu. Tênis, faço aula, beach tênis também, pádel, então bastante esporte de raquete, né? Gosto de wakeboard, fute-mesa, futebol, vôlei de areia, cara, o que for eu gosto de jogar. Então assim, atualmente a minha prática assim, mais esporádica são esses outros, basquete eu faço umas 3 a 4 vezes por semana, jogo pelo Monte Líbano, né? Um time que eu joguei lá na base. Aí eu fui fazer medicina e quando eu estava terminando a faculdade, eu conheci o diretor lá do Monte Líbano, né, o diretor do basquete, que é o Caio Chedid, né? Você conhece o Caião? E aí a gente jogava junto o Integra Mix. Ele era pela FAP, eu era pela Medicina ABC, a gente jogava junto. E a despeito da rivalidade, tipo, eu nunca tive muita rivalidade com o oponente, assim, o atleta em si, né? E a gente criou uma amizade bem legal. E aí depois ele me convidou para jogar e eu jogo lá até hoje, uma galera legal, um grupo bem legal. E segunda-feira, o nosso racha lá do Santuário do Oda, né? Uma quadrinha ali no Brooklyn, que foi onde a gente se conheceu e começou a nossa amizade. E é isso, cara, minha semana inteira tem basquete, e tem música, e tem esporte, e é isso. E curiosa a história do Monte Líbano, porque foi o clube que eu vim para São Paulo para jogar. Eu jogava na minha cidade, Novo Horizonte, recebi um convite para vir jogar no Monte Líbano, só que eu sou alguns anos mais velho
apesar de não parecer. Acuts. Mas eu vim para São Paulo para jogar no Mochilas, fiquei pouco tempo, depois fui para São José dos Campos, hoje eu jogo em outro time, jogo no Racha juntos também. E, cara, uma pergunta, às vezes no consultório o paciente, quando eu falo com ele sobre fazer uma atividade, o paciente me fala assim, doutor, eu não tenho tempo. Cara, você me falou que você faz aí pelo menos uns 7, 8 esportes frequentes. Médico, ortopedista, cirurgião, cara referência. Como é que você consegue tempo para fazer tanto esporte assim? Cara, tempo é uma coisa assim, relativa, né? Se você for ali no frigir dos ovos e você tiver vontade, disciplina e quiser treinar, você encontra tempo. Tem que ter muita organização. E isso eu aprendi desde a faculdade. Que na faculdade de medicina lá já é uma faculdade integral e além disso eu era presidente da Atlética e organizava os treinos, organizava a competição, tinha que treinar. Então você aprende a gerir o seu tempo. E quer pedir um favor para alguém, você vai pedir para o desocupado ou para o cara ocupado? Peça para o ocupado. Então você é um cara assim, é por isso que a gente tem essa afinidade. Você sempre consegue encontrar um momento no seu dia, mas exige disciplina. A minha noiva, por exemplo, ela tem uma disciplina até um pouco maior que a minha. Ela consegue religiosamente acordar 5, 6 da manhã antes dela ir para as cirurgias dela e fazer a musculação dela. Eu já saio de casa com a minha mochila e com um monte de coisa, vai acontecer tudo durante o dia. Qualquer momento que eu tenho uma brecha, eu vou lá e, entro numa academia, faço meu treino. E isso é muito importante. Os nossos pacientes, eles sabem disso, que a gente bate muito nesse martelo, né? Não existe esporte sem musculação, fortalecimento. Eu sou desse time também, assim, eu não sou dos mais organizados, tenho me policiado para ser cada vez mais organizado. Então, assim, eu já deixo no meu carro a bolsa do basquete, a raqueteira do tênis, o tênis de corrida, e aí eu meio que vou me organizando conforme as minhas janelas também, mas hoje também consigo treinar, sei lá, 6, 5 vezes por semana, até para dar um dia de descanso. Acho que o importante também é você ter isso na cabeça, do que você quer, né? Sim, eu acho que se você tem isso claro, eu quero estar bem fisicamente, eu quero estar correndo, eu quero estar perfumando. O campeonato que a gente joga com os meninos de 24 anos, 23 anos. Exato. Então, assim, eu tô com 37, então, assim, isso exige muito da gente fisicamente e é bom, é satisfatório saber que a gente consegue correr com um garoto de 20 anos. A palavra disso tudo é um reflexo na nossa longevidade no esporte, nas nossas endorfinas e todos os hormônios que a gente libera quando a gente pratica esporte. Então, cara, é um prazer, é um das pilastras importantes, acho que, da nossa vida, o esporte em si, o movimento, né, que você tanto bate nessa tecla, né, cara, como se fosse ali o totem, assim, de quando você entra na clínica, você já movimento está em ressonância ali em todo o espaço. Então, assim, é importantíssimo. Acho que não existe vida sem movimento e vamos traduzir movimento para o esporte, que é o que a gente gosta, né? A gente se conhece há um tempo e a gente já tinha uma afinidade, além de ser amigo pessoal, uma afinidade clínica mesmo. Então eu mandava alguns pacientes ao RAJ, que eu precisava de uma opinião ortopédica, com alguns casos cirúrgicos. E ele me mandava os pacientes também para reabilitação, de que ele fazia uma cirurgia, o paciente que precisava de uma físio. Então a gente já tinha essa afinidade. E aí esse ano a gente decidiu fazer o nosso setor de ortopedia na clínica. E, cara, isso está sendo demais. Os pacientes estão gostando muito de conseguir fazer tudo no mesmo lugar. E de ter essa conexão, né? Essa integração entre a ortopedia e a físio. Porque é bem o que você falou, é como se fosse carne e unha, as coisas se conectam, as coisas se entrelaçam em si. É muito legal quando existe essa conexão. Então, assim, primeiro, queria te agradecer aqui na frente de todo mundo, de você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra ter um profissional do seu gabarito dentro da clínica, fazendo parte do nosso time. E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como você entende esse processo de reabilitação integrado entre fazer uma boa ortopedia, uma ortopedia de verdade, baseada em ciência, e a gente conseguir integrar esses protocolos de reabilitação e trazer para o nosso paciente um melhor resultado. Cara, obrigado pelos elogios aí. Eu que fico honrado, porque eu entendo o seguinte, né, que a medicina, a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia, elas são horizontais. Vamos dizer que uma ideia disruptiva, atual, aí que talvez nós sejamos pioneiros nisso, que é horizontalizar, né, as profissões,
as especialidades. O conhecimento, né? O conhecimento, a troca, é muito importante isso. E por que a gente também se aproximou? Porque, cara, eu vi em você uma fonte nova de conhecimento, certo? Que iria me agregar no meu tratamento. Então, apesar da gente, antes, né, desse evento da gente agora estar na mesma clínica, a gente estar distante, a gente sempre se comunicou. E a sua forma de pensar, a minha forma de pensar, agregavam ao outro e a gente praticava um sinergismo mesmo à distância. Com os meus pacientes já acontecia isso. Então chegava um paciente que tinha uma lesão meniscal, eventualmente, que nem a sua, enfim. Mas ele já está ficando bem, já estamos tratando. E antes de qualquer coisa, eu sempre achava interessante uma reabilitação fisioterápica, o movimento, desbloquear toda aquela forma muscular de adaptação postural que o paciente criou com a lesão, com a dor. Então eu já encaminhava para você deixava ele, se eventualmente precisar de cirurgia, aquela fase inicial, pré-operatória, você entregava o paciente e, cara, era só mesmo passar o pincel, né? Tava tranquilo. Então, essa forma mútua da gente agir, eu acho que, assim, foi um baita de um casamento, assim, sabe, profissional. E a nossa amizade já transcende isso, mas traz junto essa vontade de um crescer junto com o outro e, no final, é o bem pro paciente. Porque a gente, puta, é isso, né? Fanático com a nossa profissão que a gente faz, né, cara? Eu acho que essa é a grande chave, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente estava falando dessa rivalidade, isso acontece em outras profissões com outros colegas, mas eu acho que, assim, existe muito ego profissional, né? A galera quer estar em evidência, eu não posso estar abaixo do médico, eu tenho que estar acima do físio, eu tenho que estar acima do médico. E, assim, isso quem perde é o paciente no final, né? Eu acho que quando a gente horizontaliza esse conhecimento, junta as forças e entrega o que é de melhor para o paciente, cara, é surreal. A melhora do paciente, a confiança no processo e o resultado final do paciente é incrível, a gente já está sentindo isso no consultório. E eu acho que a gente, assim, nós somos privilegiados por ter encontrado uma sinergia tamanha. Por quê? Porque o que a gente consegue hoje fazer para o paciente é muito maior, porque a gente agregou forças, agregou conhecimento. Imagine como devia ser antes. O médico tinha um certo conhecimento de determinada coisa, de determinada área, que não participava o físio e vice-versa. Um falava A, o outro falava Z, e era aquela... Não, mas você foi nele e ele não viu que tem a cadeia posterior. E o cara ficava confuso. Ele ficava mega confuso. Hoje não, hoje a gente está falando a mesma língua e o paciente vai no físio, o físio fala, não, ó, a sua lesão, ela está refratária, não está evoluindo, talvez seja legal a gente fazer uma artroscopia, aí o paciente vai lá para mim, a gente conversa, é a mesma coisa, ou vice-versa, ele passa comigo, ó, é legal você fazer uma osteopatia, você vai lá no serviço, tem também essa ação. Me veio uma coisa na cabeça agora que eu acho que nossas duas áreas, elas, como eu falei, que elas se entrelaçam, né? Eu acho que existe muito um preconceito sobre a físio, de que tipo, a físio não funciona. E existe um preconceito também sobre a consulta ortopédica. Ah, não, vou lá que vai ser 5 minutos e esse cara não vai olhar na minha cara e vai me pedir uma ressonância e vai me dar um remédio. E eu acho que muita gente ainda tem essa visão sobre os dois serviços em si. E tanto a gente, como clínica, você agora vindo para cá, e também um dos fatores foi essa questão da medicina moderna, da medicina baseada em evidências, da gente trazer uma coisa... diferente e mais completa, assim. Você tem percebido que isso tem mudado também? Que, tipo, os pacientes hoje já estão numa outra visão, numa outra perspectiva? Acho que de forma generalista, não. E também depende do centro e do polo que a gente está desenvolvendo. Eu acredito que exista um centro de excelência que a gente está desenvolvendo. Você já desenvolvia antes com a fisioterapia, com o pilates, com a osteopatia, já oferecia esse serviço para os pacientes. E de uma maneira diferenciada, porque também é via convênio. O preconceito vinha aí. E a verdade é que não é preconceito. Criou-se um conceito de que um atendimento massivo, com um grande volume, que o convênio fazia, porque, enfim, tem toda uma questão aí envolvida comercial também. E aí atendia-se de uma maneira muito sem atenção
particularizada. Então, diversas macas, o que era... Aquelas salinhas fechadas com alarme, que disparava alarme quando acabava o choquinho. Exatamente. Você sabe que era um show de terror aqui. Que era um show de terror. Poxa, eu vou lá, o cara, liga a maquininha e vai embora. Poxa, pode colocar um robô para fazer isso. Então, sim, estamos desmistificando isso com o seu serviço. Acho que a gente não pode falar como um todo, mas a intenção da clínica, né, é sim trazer um atendimento de qualidade, que tem a ver com a nossa formação também, com a nossa índole, o quanto a gente gosta da nossa profissão e o quanto a gente quer bem os nossos pacientes. Então, eu acho que vai nesse caminho. Estamos sim oferecendo um trabalho diferenciado que quebra paradigmas. Tanto ortopedicamente, que é uma infelicidade aí de colegas que deviam fazer esse atendimento mais bruto, e você vê no YouTube aí, tem até um comediante que fez uma caricatura do atendimento ortopédico. O cara, camisa desabotoada até a barriga. Não, cadê? Tá vomitando osso? Senão não é ortopédico. Os caras só queriam operar, e isso também, assim, é isso. Acho que talvez você falou, tem muito sentido. Acho que talvez a gente encabece, junto com outros colegas nossos também. Tem muita gente capacitada hoje que vem com essa visão mais moderna. E acho que está sendo legal. Sem dúvida, sem dúvida. Isso. É uma nova geração. Está fazendo parte dessa nova geração e desse grupo que visa o resultado final, que visa a excelência, que visa entregar para os pacientes de uma forma honesta mesmo. Sim, cara, eu acho que é uma evolução. É uma evolução de comportamento. Porque hoje também existe uma demanda na qual o paciente ele já é um cliente. E ele vai querendo também um tratamento diferenciado. Então, acho que as formações são diferentes. A nossa geração de colegas, temos colegas que atuam dessa mesma forma, e eu acho que isso é muito legal. Né? Talvez no passado eles pecaram. Meus amigos próximos hoje, que são da parte da FIS, moderna, em outros estados, e tudo já também fazem isso. Que legal. E está sendo bacana a gente... Está encabeçando isso, que tomara que isso também fique de referência, de exemplo para gerações que estão vindo para cada vez melhorarem ainda mais o serviço em saúde, para que todo mundo ganhe, os nossos pacientes ganhem, o serviço ganha, a nossa área de formação ganha. Sim, acho que é importante, a gente tem uma dívida de gratidão com a nossa base de formação. E quanto a gente mais conseguir impulsionar a FIS, impulsionar a medicina, eu acho que faz parte da nossa obrigação também. Trazendo aquela ideia que a gente estava tendo no almoço, e vamos usar aí analogamente, que nem o Ninja gosta de fazer esses paralelos com o basquete, né? De acordo com a nossa relação médico e fisioterapeuta, daquela horizontalidade. Existem momentos dentro do jogo que você precisa passar a bola, e momentos que você precisa se posicionar para receber a bola e fazer a cesta. Então, uma alternância cíclica e de uma forma oportunista dentro do momento que você é protagonista e você é coadjuvante. Então, não existe um médico achar que, sim, ele é o protagonista em toda a esfera do tratamento do paciente. Ele tem o protagonismo dele em uma determinada parcela. A outra, ele tem que passar o bastão, e aí o colega vai, o fisioterapeuta, o osteopata, o acupunturista, o pilateiro, aí resolve. Então isso é magnífico, sabe? Essa transição, né, bem harmônica entre a equipe multidisciplinar. É quase uma orquestra. É uma orquestra, é isso, é música, é esporte. Senhores, hoje estive aqui com o Raj, foi um prazer imenso falar contigo, vocês puderam conhecer um pouquinho dele, um cara extremamente competente, uma das maiores referências em ortopedia, traumatologia esportiva de São Paulo. Cara honesto, cara educado, cara inteligente, cara galã, vou falar também, é um Raj. Você falou com o Baleiro para fazer esses elogios? Então, assim, foi um prazer imenso, meu amigo. Ô, irmão, satisfação. Bom falar contigo. Que sejamos prósperos no tratamento do paciente e viva o movimento. É isso, viva o movimento.